Se você clicou nesse vídeo é porque você quer ajuda na sua área espiritual. Você quer ajuda para poder conseguir ter as suas práticas espirituais como oração, leitura bíblica e não está conseguindo. E eu vim te dar algumas dicas que me ajudaram na minha vida espiritual, nas minhas disciplinas espirituais e talvez te ajudem também. Bom, vamos pro vídeo? A gente tem que entender que é necessário buscar a Deus. É necessário orar, é necessário ler a Bíblia como uma questão de sobrevivência. Quando você coloca isso na sua cabeça, enraiza isso na sua cabeça de que é uma necessidade de sobrevivência, você para de buscar a Deus só quando precisa, só quando está disposto, só quando tem vontade e busca por necessidade. Isso significa o quê? Orar sem vontade, ler a Bíblia sem vontade. Ah, mas é porque eu não sinto a presença de Deus. Ah, é porque eu não consigo sentir o Espírito Santo. É porque eu não ouço a voz de Deus. Olha a sua ficha, se não caiu ainda, vai cair agora. O Evangelho não é sobre sentir. Porque se a gente fosse buscar a Deus só quando a gente sente, eu sinto em te dizer, mas a gente não ia buscar nunca, porque na maioria das vezes a gente não sente nada. Na maioria das vezes a gente tem que buscar a Deus sem sentir. Até porque o Evangelho não é sobre sentimentos, é sobre posicionamento. Então você tem que buscar a Deus sem vontade, você tem que ler a Bíblia sem vontade, você tem que ir para a igreja sem vontade, você vai para o trabalho sem vontade, cara. Eu tenho certeza que na segunda-feira você acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar e eu tenho certeza que você não acorda com gosto de eita, vou trabalhar, que delícia ir trabalhar. Gente, vamos então, as disciplinas espirituais elas são a mesma coisa. Você precisa fazer sem vontade, você precisa fazer sem sentir. Então essa foi a primeira dica. Faça sem vontade. Busque a Deus sem vontade, busque a Deus sem sentir, sabe? Porque não é sobre isso. Se você acha que o Evangelho é sobre sentir, é sobre quando ter vontade, você não vai orar nunca, você não vai ler a Bíblia nunca. Então, ore sem vontade, ore sem sentir a Deus, apenas faça. Faça porque você tem que entender que se você não fizer, você vai morrendo aos poucos, sabe? Você vai esfriando e vai morrendo aos poucos. A segunda dica é seja sincero com Deus. Muitas das vezes a gente quer colocar uma capa de santo e se apresentar para Deus de uma forma muito santa, muito sublime, muito chique, com palavras robustas, de um jeito muito elaborado em oração. Cara, muitas das vezes as nossas orações mais sinceras, com mais lágrimas, com mais entregas, são essas as orações que agradam o coração de Deus. Porque Deus não está nem aí para o seu currículo, para a forma que você fala, para os seus doutorados, mestrados, pela sua eloquência. Gente, Deus é nosso Pai, né? Eu não sei vocês, mas eu não falo de forma chique com meu pai, né? Eu falo quando eu estou pregando, né? Quando eu deixo a minha voz mais firme em algumas situações, quando eu estou pregando, quando eu estou palestrando. Aqui gravando esse vídeo para vocês, mas pro meu pai eu não sou assim. Eu sento com meu pai, converso com meu pai com sinceridade, né? Eu sento, converso com meu pai de uma forma natural, íntima, né? E é assim que tem que ser com Deus. Então a segunda dica é seja sincero, sente, converse com Deus de como você estivesse conversando com um amigo. Né? Não se importe com palavras bonitas, não se importe com um jeito chique, né? Use as palavras que você tá precisando, cara. Chega e fala. Você clicou nesse vídeo por quê? Porque você precisa de ajuda porque você não está conseguindo. Não está conseguindo fazer as suas disciplinas espirituais. Então chega e fala isso com Deus, cara. Olha, Senhor, eu não estou conseguindo. Eu estou aqui orando agora, estou sem vontade nenhuma. Mas eu estou aqui disposto, sabe? Eu estou aqui entendendo que se eu não falar com o Senhor, se eu não te buscar, eu morro. Eu morro aos poucos e é necessário. Eu tô aqui como alguém sedento, precisando do alimento que é o Senhor. Então fala com sinceridade. Deus quer a sua sinceridade. Então seja sincero com Deus. E a terceira dica é encontre pessoas que vão te apoiar nessa caminhada. Eu sei bem como é passar por um esfriamento espiritual,
por uma falta de força espiritual e não ter ativamente muitas pessoas ali do meu lado. Durante muito tempo da minha vida eu tive, sim, não vou ser hipócrita. Eu sou nascida e criada numa igreja onde eu sempre fui muito acolhida, muito bem tratada, muito bem aconselhada, né? Sempre pessoas ao meu redor me apoiando, mas em alguns períodos eu senti falta disso, né? E talvez muito porque eu não permitia que as pessoas me ajudassem, porque eu me isolava, sabe? E é isso que o inimigo quer. Tá sem vontade hoje? Não vai. Aí alguém manda mensagem, você ignora. E aí você vai se isolando, vai se isolando. Às vezes as pessoas querem te ajudar, cara. Você é que não tá deixando as pessoas te ajudarem. Você é que não tá deixando ser ajudado. Então, assim, a terceira dica que eu falo pra você é tenha uma rede de apoio. Se você não tem dentro da sua casa, na sua família, busque uma comunidade de fé. Já passou da hora desse papo, dessa história de que, que eu sou a igreja, eu não preciso de ninguém. Você não é igreja, você é um membro. E um braço sozinho não vai fazer nada. Você precisa estar ligado ao corpo de Cristo e o corpo de Cristo ligado à cabeça do corpo. Porque sem o cérebro, o corpo não funciona. E você é um braço sozinho por aí, você só vai ser um braço morto, né? Então você precisa estar unido ao corpo de Cristo para que tenham pessoas para te apoiar, te aconselhar, porque todo mundo já passou por esfriamento espiritual. Todo mundo já passou por falta de forças de buscar Deus, de ler a Bíblia, de orar, de jejuar. E é por isso que é importante estar no meio dessas pessoas. Porque quando um cai, o outro está ali para levantar. Quando um se afasta, o outro está lá para procurar. Então, essas foram as 3 dicas do vídeo de hoje que me ajudaram e eu sei que podem te ajudar pelo poder do Espírito Santo. Primeiro é busque mesmo sem sentir, busque mesmo sem vontade. Ler a Bíblia e orar não é por emoção, não é porque eu quero, é por necessidade. Você precisa enraizar isso na sua cabeça. Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia porque é o seu alimento. Vai chegar uma hora que você vai começar a sentir fome se você não comer o seu pão, o seu almoço, sua janta. No final do dia você já vai estar fraco, a pressão baixa. A mesma coisa é a palavra. Se você não buscar, vai passando os dias e você vai morrendo. Só que a diferença do alimento físico para o alimento espiritual é que a gente vai morrendo muitas das vezes sem perceber, né? A fome está ali, mas a gente fica fingindo que não está sentindo essa fome. Então, entenda que Deus é o alimento necessário para a sua sobrevivência. Ore sem vontade, busque sem querer sentir nada, porque o Evangelho não é sobre sentimento, é sobre posicionamento. Segunda dica é seja sincero com Deus. Não se importe com palavras bonitas, não se importe com repertório de palavras chiques para orar. Senta e conversa com seu Pai, com as palavras mais sinceras, da forma mais sincera, com o coração aberto e sincero a Ele. E terceiro, busque apoio, tá? Tem pessoas no mundo, pessoas boas em muitas igrejas que podem estar te ajudando nesse seu momento de falta de força, falta de fé, falta de vontade, tá? Então, se firme em uma igreja, se você já é de uma igreja, sente para conversar com o líder, sente para conversar com o seu pastor, busque uma pessoa de confiança que seja sábio para te aconselhar nesse momento, porque todo cristão já passou por essa fase de não ter forças para ler a Bíblia, de não ter forças para orar, e a gente está aqui para se ajudar, porque somos uma igreja e Jesus é a nossa cabeça, a cabeça desse corpo. Então espero que eu tenha te ajudado, espero que essas dicas que me ajudaram possam te ajudar também nessa caminhada de fé, que o Espírito Santo fortaleça suas forças e que daqui a alguns dias, eu não digo nem meses, porque o Espírito Santo ele transforma rápido, daqui a alguns dias você já vai estar bem melhor e já vai estar podendo ajudar outras pessoas também. Eu espero que você tenha gostado, curte esse vídeo, comenta, compartilha, Tchau!